Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A você, filha, e a você, filho, eu declaro as ricas bênçãos da parte de Deus. Devocional diário. Vamos falar com Deus. Nessa manhã, o Espírito Santo me levou a mais uma partilha da palavra, que venha nos trazer discernimento, venha nos trazer sabedoria, venha nos trazer ânimo, fortalecimento e ensinamento através do amor de Deus. Eu quero falar sobre duas classes dos filhos de Deus ou das pessoas. A primeira classe é aquela classe que está triste. E a segunda classe é aquela que ainda não obteve o seu milagre. Apocalipse 3:20 nos diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, então eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. A palavra de Deus está nos ensinando que Jesus está à nossa porta neste momento. E ele bate à nossa porta. Mas se eu e você ouvir a voz dele, assim como nós estamos aqui tirando este momento para compartilhar, para aprender mais da parte de Deus, e abrir a porta, que porta é essa? É a porta do seu coração. Talvez você está no âmbito de tristeza, de derrota, de desânimo, de cansaço, seja ele ministerial, seja ele da sua vida ou familiar, e você tem uma solução que você ainda não sabe como resolver. Talvez bateu esse cansaço de tristeza, mas Jesus está dizendo: se você abrir a porta do seu coração, se você abrir essa porta que agora, neste momento, que é a porta da tristeza, ele entrará e ceará contigo. Mas aí eu te pergunto, alguma pessoa come quando está triste? Normalmente não. Normalmente nós só ceamos, nós só desfrutamos e compartilhamos da mesa quando nós estamos alegres. Então, o que eu quero dizer nessa manhã? Que quando Jesus entra na sua casa, entra na porta do seu coração e você abre a porta e permite que Jesus entre, ele traz alegria. Alegria que excede todo entendimento humano. Convide Jesus para entrar, convide Jesus para ceiar dentro do seu coração hoje. Eu não sei o que você está passando neste momento, mas ele está à sua porta. E ele sabe a sua necessidade. A segunda classe que eu quero falar é aquela que já convidou Jesus, mas ainda não obteve o seu milagre. A palavra de Deus, em Evangelho de João, capítulo 5, nos diz assim. A história começa narrando um cenário que havia um tanque, esse tanque é chamado de Betesda. E havia um homem à beira desse tanque há 38 anos. Porque a Bíblia narra que de tempo em tempo vinha um anjo, movia-se as águas, e aquele que primeiro entrara na água, não importa a enfermidade que estava tendo, nem a causa que estava passando, ele era são, ele era curado no mesmo instante. E a Bíblia diz que havia um homem à beira desse tanque há 38 anos. E eu quero frisar, eu quero me apegar nesta palavra que se encontra em João capítulo 5, verso 6, 7, que diz assim: Jesus se aproxima dele e
e a Bíblia narra o seguinte: e Jesus, vendo que este homem deitado, que estava neste estado havia muito tempo, disse: tu quer ficar são? E aquele homem diz assim: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada ou movida, mas enquanto eu vou descer, desce outro na minha frente. Eu quero me apegar nesse verso 7. Jesus se aproxima dele e pergunta a ele se ele quer ficar são, e a resposta desse é que ele obteve o milagre. Ele diz que ele tem fé para ser curado, mas ele diz pela dificuldade, pela circunstância, ele não conseguia ser o primeiro a entrar naquele tanque, porque outro chegava e entrava à sua frente e ele era curado. Mas entenda que esse homem, ele estava há 38 anos tentando o seu milagre. O que eu quero dizer nessa manhã? Eu quero dizer, se você tem fé, se você ainda tem uma pequena fé, eu quero dizer que ainda é fé, que Deus não precisa de uma grande fé, mas Ele precisa da sua fé para ser curado. Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser o mês que vem. Mas assim como esse homem permaneceu na expectativa, na esperança de um dia ele ser o primeiro a se jogar naquele tanque, eu quero que você tenha essa fé desse homem que não é relatado o nome dele na Bíblia, mas ele ficou na esperança, ele confiou que a hora dele ia chegar. Eu não sei o que você está passando, se a dificuldade sua é uma enfermidade, talvez seja uma porta aberta, talvez seja um familiar que você quer a transformação, talvez é em você que você quer essa transformação. Continue crendo, continue como esse homem que em 38 anos não perdeu a esperança, porque quem te dá a resposta é a própria eternidade. A eternidade é Jesus Cristo. Nós olhamos que o nosso tempo é pequeno e olhamos para 38 anos de esperança, mas eu quero te dizer que esse tempo não se compara à glória que há de se revelar. Eu quero te dizer que esse tempo que nós passamos aqui na terra é passageiro, mas aquele que crê em Cristo, que convida Cristo para entrar em sua casa e ceia com Ele, terá a vida eterna. Continue crendo, continue confiando que essas águas vão se mover e você vai ser o primeiro a glorificar e desfrutar do amor de Deus. Lá em Neemias 1:8 diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. No salmista Davi, ele diz assim: deleita-te no Senhor e Ele fará os desejos do seu coração. Fique com Deus, até breve, até já. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa semana. Porque grandes coisas virão. Fique com Deus e até já.